aí, pessoal, beleza? Estou aqui para fazer mais análise de uma prova da FGV, mas vou fazer só um pedaço dela, para o vídeo não se estender muito, tá? E antes de fazer essa análise, eu quero só comentar com vocês que o meu preparatório de inglês para a FGV está pronto. Então, quem quiser adquirir, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp, que eu vou deixar depois na descrição, tá? São 4 provas que eu analisei, tem mais ou menos umas 5 horas de vídeo, tá? De vídeo aula, mais as provas para vocês baixarem e acompanhar a resolução, só da parte de inglês, né? É óbvio. Então, eu tenho analisado nesse preparatório a prova do Amapá 2022. Ela já está aqui no canal, mas ela não tem análise tão aprofundada da parte de textos, tá? De interpretação. Então, eu coloquei ela mais analisada lá nesse preparatório. Daí tem de Mato Grosso, de 2013, da Bahia, de 2019 e do Amazonas, de 2014. Essas outras 3 não estão aqui no canal, tá? Então, tem umas que tem 1h30, tem outra que tem 1 hora, enfim. São 4 provas analisadas para vocês, mais ou menos da mesma maneira que eu faço aqui nos vídeos, só que aprofundando mais a parte de gramática, a parte de vocabulário, a parte de interpretação de texto, né? Já que é um preparatório, mostrando para vocês questões que são repetidas em vários concursos, desde os de 2013, 2014, as mesmas questões que se repetem em 2019, em 2022, para mostrar para vocês, olha, estuda isso daqui, link in Word, que eles mais gostam, essas aqui, sabe? Sintagma nominal, o que que cai, o que que eles pedem, o ING, como que eles pedem, enfim. É um preparatório focando FGV, porque muitos me pediram isso, apesar de eu não gostar muito dessa história de focar numa banca, mas enfim, já que muitos me pediram, eu resolvi fazer. Então, tá aqui, quem quiser me chamar no WhatsApp e pegar direto comigo, tá? O preparatório, daí eu libero uma pastinha no Drive, e vocês têm lá as 4 provas analisadas. Quem quiser também, eu vou deixar o link que tá esse preparatório na plataforma da Eduz, porque nem sempre eu consigo responder rápido pelo WhatsApp, né? Porque eu também dou aula, tenho as minhas coisas para fazer, eu não trabalho só com internet. Então, às vezes, eu não consigo responder rápido para vocês ou liberar o acesso no Drive, enfim. Então, eu vou deixar o link, porque esse curso preparatório também já está lá na Eduz, junto com meus outros cursos, tá? Lembrando que lá eu tenho um curso bem intensivo de gramática, que eu fiz um intensivo em janeiro, nas férias, para alguns professores, daí eu coloquei lá. E tem um preparatório para o IBAN de Saquarema, que foi no início do ano, que era para ter sido em dezembro, jogaram para janeiro ou fevereiro, não lembro. E o pessoal está me pedindo o IBAN agora para agosto, né? Então, assim, eu vou refazer, apesar de ser o mesmo edital, tá? A gente já comparou lá no grupo dos teachers, lá no WhatsApp, o mesmo edital de Saquarema é o mesmo edital para a prova IBAN que vai ter agora em agosto, que eu não lembro agora que cidade que vai ser. Mas é exatamente o mesmo edital. Então, aquele preparatório que eu tenho lá na Eduz, eu quero refazer ele, porque aquele lá está bem focado em gramática. Mas ele não tem questões IBAN resolvidas, tá? Porque eu não tinha muitas provas ali naquela época. Então, eu vou pegar as provas que estão no canal, vou refazer, vou achar similaridades e tal, e vou fazer um preparatório mais aprofundado sobre IBAN. E estou trabalhando no preparatório da VUNESP também, que o pessoal me pediu que também vai ter prova em agosto, tá bom? Então, quem quiser saber mais sobre os preparatórios, é só me chamar lá no WhatsApp que eu atendo vocês, beleza? Vamos então aqui falar um pouquinho de uma prova da FGV. Essa daqui é do município de Osasco, tá? De 2014. Mas se vocês compararem as provas da FGV, gente, faz 10 anos que não muda. Eu não vou dizer anterior a isso, porque eu não peguei nenhuma prova anterior a isso, tá? Mas as de 2013 para cá é a mesma coisa. A FGV adora o quê? Interpretação de texto e vocabulário, tá? Basicamente, as perguntas de gramática são fáceis. Agora, texto, interpretação, eles abusam. Eles pegam uns textos longos, mas eles adoram falar sobre a parte da educação, a parte de tecnologia em sala de aula, a parte da tecnologia poder substituir professores, a parte de estratégias de aprendizagem, tá? Da parte cultural, intercultural, enfim. Eles adoram esses assuntos, tá? Nos textos. Então, esse texto que tem aqui é o primeiro texto, e nunca vai ser um só, tá? É 3 a 4 textos. Então, primeiro texto, que eu sempre digo para os alunos,
Gente, título. Título é tudo. Título é a ideia central do texto. Se minha luvinha. O título é o resumo do resumo do resumo do texto, né? Ele é a ideia principal do texto. Então, olha, se você tem uma frase de título, é tudo de bom, porque ele já está te dando a ideia do texto. Technology for Children in the Classroom. Do que o texto vai falar? Technology for Children in the Classroom. Então, pode esperar que vai falar sobre isso. Ou vai dar os pontos positivos, ou vai dar pontos negativos, ou vai dar os dois e chegar numa conclusão, enfim. Ou vai defender um ponto de vista, mas vai ser isso daí, tá? E além do título ser fácil, ele ainda tem subtítulos. Olha aqui, Attitudes to Technology. Então, quais são as reações das pessoas em relação às tecnologias, né? E Technology and Young Learners. E os jovens alunos em relação à tecnologia. Então, aqui onde diz Attitudes to Technology, depois eu vou deixar o link dessa prova para vocês baixarem, porque eu não vou ficar lendo todo o texto aqui e comentando, senão o vídeo vai se estender um monte, né? Mas nesse primeiro parágrafo aqui, ó, que é muito interessante, ele tem três palavras novas aqui, ó, três expressões novas, que é technophobe, digital native e digital immigrants. Quando vocês tiverem palavras novas assim, ó, cuidem, porque geralmente eles já estão definindo no texto o que elas são. Eu vou grifar aqui até, ó, technophobe, digital native and digital immigrants. Vamos colocar com outra cor a definição de cada uma delas. Ó. Technophobe has appeared to refer to, para se referir a, aqueles de nós que podem ser desconfiados ou ter uma desconfiança com esses novos desenvolvimentos, tá? Em relação às tecnologias. O termo digital native has been invented, nem vou grifar essa parte aqui, to refer to someone who grows up using technology, que cresce usando a tecnologia, and who, therefore, e quem, portanto, se sente confortável e seguro com ela, ou seja, as crianças de hoje em dia. Então, esses são os digital native. Até eu deveria ter feito um de cada cor, né? Digital immigrants, who have come late to the world of technology, if at all. Então, aqueles que chegaram tarde ao mundo da tecnologia, se é que chegaram, né? If at all. In many cases, teachers are the digital immigrants and our younger students are the digital natives. Então, em muitos casos, os professores são os digital immigrants, aqueles que chegaram tarde ao mundo da tecnologia, né? E os nossos jovens alunos, novos alunos, enfim, são os digital natives, aqueles que cresceram usando a tecnologia, por isso que dá esse choque de gerações, né? Então, vai perguntar aqui, e você, como é a tua relação, né? Será que você é um tecnophobe? O que é o tecnophobe? Aquele que tem desconfiança, né? Que fica sempre com o pé atrás em relação à tecnologia. Será que eu uso? Será que não uso? Será que vai dar certo? E se der alguma coisa errada, o que eu faço? Onde é que eu mexo, né? Enfim. Então, nós temos aqui, ó, technophobes, e tem mais um aqui, ó, technogeeks, a term for a technology enthusiast. Então, um amante da tecnologia, né? Na verdade, o geek é o que a gente chamaria de nerd, né? Só que o geek é o nerd tecnológico, digamos assim. Não, se tiver alguém aí que sabe uma explicação melhor, ou, se eu estiver falando besteira, me corrijam, tá? Mas pelo que eu entendo, geek é o nerd, só que é aquele que gosta de tecnologia, né? É o high-tech nerd, acho que eu poderia chamar. Mas se eu estiver falando besteira, me corrijam, tá? Então, aqui fala, né, que a gente deve se encaixar num desses aqui. Seria como se fossem os dois extremos, né? Num ponto tenho 8 ou 80, né? Num ponto eu tenho os tecnofóbicos, no outro ponto, no outro extremo, eu tenho os tecnogeeks. Então, as pessoas se encaixam nesse meio aqui, né? Ou você tende mais a ser um tecnofóbico ou ser um tecnogeek. Então, aqui vai falar da tecnologia com os Young Learners, né? A questão dessas tecnologias serem consideradas muito passivas,
que não dão a oportunidade de fornecer experiências, né, estímulos aos jovens, aos alunos, mas que, por outro lado, olha aqui, on the other hand, eles adoram colocar isso daqui nos textos. On the other hand, tem muitas qualidades nessas tecnologias modernas, tá? Inclusive aquelas que são interativas, permitindo então os alunos a desenvolver curiosidade, resolver problemas e desenvolver habilidades de pensamento independente. Então, os computadores que permitem essa interação é quando as crianças vão poder, então, controlar o ritmo, né, dessa atividade, e elas vão poder repetir a atividade se elas quiserem, enfim, lembrando sempre que os computadores, eles complementam e não substituem, tá, as atividades infantis, e os materiais, como artes, blocos de montar, areia, água, livros, né, exploração com materiais de escrita, enfim, drama classes, enfim, aqui diz que pode ser muito benéfico para as crianças, mas também pode ser usado de uma forma errônea, exatamente como qualquer outra ferramenta de ensino utilizada, qualquer outra, não só a tecnologia pode ser usada de uma maneira errada, né? Enfim, daí tem aqui a opinião de uma professora, né, dizendo a importância de você manusear um livro de verdade, um livro de papel, né? Claro que tem os livros eletrônicos, né? Mas que esse contato com um livro, de passar uma página, né? Que muitas crianças hoje em dia acham que tem que só apertar ou passar o dedo na tela, enfim, né? Essa questão da estimulação de ler um livro de papel, como é importante. Enfim, basicamente o texto, bem resumidamente, né? Porque é um texto grande, ó. São praticamente 60 linhas, né? Isso daqui é muito bom na FGV também, né? Eles sempre numeram as linhas, tem provas que não fazem isso. Então, cuidem, gente. Sublinhem, risquem, rabisquem, marquem, traduzam, porque isso daqui, na hora que vocês voltarem para procurar as respostas, ajuda muito, tá? Então, vamos ver aqui. 41. In relation to the use of technology in the classroom, as presented in the text, mark the statements below as true or false. Então, em relação ao uso da tecnologia na sala de aula, como apresentada nesse texto, marque as afirmações abaixo como verdadeira ou falsa. Children tend to be more at ease with it than adults. Bom, as crianças tendem a ser more at ease. O que é at ease? Se eu fosse traduzir para vocês at ease, uma linguagem um pouco rouca, bem adolescente, é de boa, tá? Assim, são mais tranquilos, os adolescentes, as crianças são mais de boa, são mais tranquilos, mais relaxados em relação a it o quê? Technology, tá? Já diz, ó, é em relação ao uso da tecnologia na sala de aula, do que os adultos. Sim, porque eles são o quê? Eles são digital natives, os adultos são digital immigrants. Então, essa é verdadeira. Not all technologies promote student interaction. Nem todas as tecnologias promovem interação. Isso é verdade, porque tem umas tecnologias que são muito passivas. Então, aqui é verdadeira. Everybody is eager to deal with new technology. O que é eager? Eager é você estar ansioso, louco para fazer alguma coisa, tá? Então, todo mundo está ansioso para lidar com novas tecnologias? Os digital immigrants, não. Os technophobes, não, né? Então, aqui é falso. True, true, false. Letra E. 42. The label digital natives has been used to define people who. Quem são os digital natives? Então, nativos, né? Então, são aqueles, aqui ó, digital native. Someone who grows up using technology. Aquele que cresce usando tecnologia. Can only learn how to use the internet slowly? Não, não fala que é lentamente. How to work with computers numa idade mais avançada? Não. Need no instructions? Não precisa de instruções? Não, não é que não precisa de instruções. Ele cresce usando a tecnologia, mas não quer dizer que não precisa ser ensinado.
Have access to technological developments in school? Não, não é só na escola que ele vai ter acesso à tecnologia. Principalmente em casa, né? Não é nem na escola que é o maior acesso. Have been dealing with computers from an early age? Uhum. Desde cedo, né? When one says that people are afraid, line 2, they mean they are... Quando a gente diz que alguém está com medo, are afraid, né? É a mesma coisa que o quê? Scared. Você vê, as perguntas de vocabulário não são difíceis, tá? A questão é a interpretação. Se você sabe, a maioria, claro, eu acredito que todos os professores que vão fazer esse concurso sabem o que are afraid. O problema está aqui, ó, nas opções, não aqui, entendeu? Scared, sure, com certeza, cool, legal, bold, audacioso, audacioso, corajoso, sinônimo de brave, tá? Então, o problema é vocabulário. Olha 44. As regards the author's opinion, em relação. Então, tipo assim, não é que vai estar isso dali no texto, não é according to, é as regards. Então, você vai inferir isso daí, você pode deduzir do texto, tá? Computers will replace all other materials? Não, os computadores não vão substituir. Ele disse que você tem, aqui no final eu não li, porque eu não quis demorar, mas aqui, ó, there must be a balance between the two. Você tem que ter um equilíbrio entre tecnologia e materiais, como é que a gente diz? Reais, né? Ela fala aqui dos livros eletrônicos e dos livros de verdade. Então, você tem que ter um equilíbrio. Electronic books are much more effective than paper books. Em nenhum momento ele falou sobre questão de ser mais efetivo, um ou outro, tá? New technology should be evaluated like other pedagogical tool. Você tem que avaliar a tecnologia como qualquer outra ferramenta pedagógica, tá? Porque ela pode ter o lado bom e o lado ruim, como qualquer outra ferramenta. Então, só o 3 que está certo. 45. Cara, essa daqui eu não acreditei que é FGV. Eu falo para vocês, a parte de gramática é muito fácil, tá? O que pega na FGV é vocabulário. Como que eu estudo vocabulário, Silvia? Leia, pegue o dicionário, procure. Não existe fórmula mágica, tá? Desculpa se você chegou no meu canal procurando um milagre para passar no concurso, uma fórmula mágica para aprender vocabulário. Você está no lugar errado, tá? Eu não acredito nisso. Quando o teu aluno, vocês são professores, gente, quando o teu aluno te pede alguma coisa para decorar para a prova, o que que você diz para ele? Querido, vai estudar, não é assim, tá? Ou você dá uma lista de palavrinhas e diz, ó, estuda isso daqui, que é isso daqui que vai cair. É a mesma coisa aqui, tá? Não existe fórmula mágica, você tem que estudar, você tem que saber, você tem que perder tempo, entre aspas, tá? Não existe fórmula mágica. Então, se você está pensando em me chamar no WhatsApp e pedir as principais palavras, os principais phrasal verbs, as principais preposições, as principais linking words, nem me chame, tá? Que não existe isso. Se você está pensando em estudar sempre um concurso, você já reprovou, me desculpe, tá? Nem faça inscrição. Perdão, mas eu sou assim, tá? O que pode ser respondido? Qual é a pergunta que pode dar essa resposta aqui, ó? Modern technologies are very powerful because they rely on one of the most powerful genetics biases we have. Cara, olha o que tem aqui, ó. Because. Qual que é a pergunta que responde? Why? Preciso nem ler, né? Se eu tivesse outra alternativa com why, daí é claro que eu iria ler, comparar, ver qual fechar. Mas eu tenho só uma. Então vai para a próxima, tá? Isso é estratégia de responder questão. Isso não é milagre, não é fórmula mágica, tá? Isso é estratégia. O plural de child é children. Qual das opções abaixo oferece as formas corretas, exceto... Então, quais plurais? Qual plural está errado, né? Toe, toes, feet, feet, nose, noses, tooth, teeth, né? Mouth, mouths, tá certo.
Então, aqui é a letra D. The opposite of many. Bom, aqui nós vamos entrar parte gramatical, fácil também. Sabe o que você faz? Não olha para as alternativas, tá? Não olha. Eu quero o oposto de many, contrário de many. Bom, eu tenho many e eu tenho much, né? Many, vocês vão me dizer, many é para contáveis, much é para incontáveis. Tá, eu odeio essa explicação. Many é plural, muitos, muitas. Much é singular, muito, muita. O contrário de many é poucos, poucas, que é few. O contrário de much é little, que é pouco, pouca, singular, tá? Então, o contrário de many é few. Só procure e assinala. Não fica pensando, ah, mas será? Ah, não tem mais será, gente. O contrário de many é few. Não existe mais será, tá? Vai para a próxima. Cara, olha essa questão. A palavra parents, na frase their parents, em qualquer frase, não é aqui, né? Vocês sabem que parents é um falso cognato, tá? Lista de falsos cognatos tem, né? Tá? Mas aqui é outra história. Parents corresponde ao quê? Father e mother. Não é só nessa frase, tá? A resposta para a pergunta How confident do you feel about using the internet and computers? O quão seguro, o quão confiante você se sente, não é confidente, confident também é um falso cognato, tá? O quão seguro você se sente usando a internet? Na resposta você vai dar uma hora? Não, porque não pediu what time. Vai dar um lugar? Não pediu where, né? Aqui teria que ser what time. Para responder place, teria que pedir where. Para dar um elogio, o que você pergunta para receber um elogio? Você não ia perguntar, você ia elogiar, né? Você ia exclamar. What a beautiful dress! Ia ser uma exclamação. Que letra desgraçada. Exclamation. Greeting, você ia responder um greeting, um cumprimento, né? Agora aqui está pedindo quão seguro, quão confiante vocês se sentem em usar a internet e computadores. Então, é um grau, é o teu grau de confiança, né? Mesma coisa que você vai dar quão alto, quão profundo, how deep, how tall, how short, how fast. Você vai dar um grau daquele adjetivo, né? Porque você vai usar o how mais um adjetivo ou um advérbio para fazer essas perguntas. Então, a tua resposta vai ser um grau desse adjetivo ou um grau desse advérbio, né? Olha aqui o sintagma nominal. Meu Deus, como eles gostam dessa pergunta. Essa pergunta se repete desde 2013. Eu não vou dizer mais porque eu não conheço as provas antes disso. Eu tenho um sintagma nominal aqui, ou uma noun phrase, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o sintagma nominal, ele é formado por 3 partes. A única parte obrigatória aqui é o núcleo, que é o substantivo. Depois eu tenho o determinante e o modificador, que pode ser um adjetivo ou um advérbio. O determinante pode ser artigo, pronome demonstrativo e até um numeral ordinal, tipo first, coisa assim. E o único que é obrigatório ter é o substantivo, porque ele é o núcleo, né? Já diz, é um sintagma nominal, então eu tenho que ter um nome, um substantivo, tá? Eles sempre vão sublinhar o que tiver com ing e vão pedir qual é a função. É sempre a mesma questão, tá? Então, sempre vai ser adjetivo. Muita gente cai aqui dizendo que é verbo. Não é verbo. Ah, mas tá com ing. ING não quer dizer que é verbo, tá? O ING tem 4 funções diferentes no inglês. Uma delas é formar o gerúndio. Uma. Eu tenho mais 3, tá? Uma delas é formar um adjetivo a partir de um verbo. E aqui o caso.
Toda prova da FGV tem essa questão. Eles sublinham a palavra que está com ing e pedem o que que é. O máximo que pode acontecer aqui é eles colocarem modifier no lugar de adjetivo. Daí vocês assinalam modifier, tá? Essa pergunta é boa. Em they would, na linha 47, o verbo que está implícito aqui é qual? Porque falta um verbo depois do would. Quer ver? Eu vou voltar aqui na linha 47. 47. Aqui, ó. Educators must use professional judgment in evaluating and using this learning tool appropriately, applying the same criteria they would to any other learning tool or experience. They would, daqui teria um verbo, mas eu não preciso repetir ele, porque eu sei qual que é. Qual que é? Apply. Applying the same criteria they would apply, aplicando o mesmo critério que eles aplicariam a qualquer outra ferramenta de ensino. Então, eu posso omitir esse verbo aqui e colocar só o auxiliar, porque eu sei que ele está implícito aqui, tá? Então, aqui eu estou omitindo o apply. Real books has the same meaning as. Aqui, real books são livros de verdade. Não quer dizer que eles sejam de papel, tá? Muita gente errou e foi no de papel. Livros de verdade não precisam ser só de papel, eles podem ser de plástico, eles podem ser de tecido, né? Eles podem ser de vários outros materiais. Então, são livros de verdade no sentido de não serem eletrônicos, tá? Real books, porque ele compara os livros de verdade com os livros eletrônicos. Take care of. Tem que ter uma pergunta de phrasal verb na FGV, né? Ai, como é que eu vou fazer? Eu não sei phrasal verb, é muito phrasal verb. Gente, vai ser uma pergunta, tá? E vai ser dos mais comuns que com certeza você já ensinou para os seus alunos. Possivelmente você vai conseguir fazer por dedução, tá? Então, não se desespera por causa de uma questão. Ah, mas uma questão elimina muitos candidatos. Sim, elimina, mas vai com fé, né? O que é isso? Tu é professor de inglês, calma lá. Olha aqui, take care of. Que professor que não sabe o que é take care of, pelo amor de Deus. Cuidar, tomar conta de, learning to take care of books, aprender a tomar conta, cuidar dos livros, tá? Ah, mas eu não sei qual que é desses aqui. Bom, então vamos eliminar. Look like, você deve saber que é parecer-se com, né? I look like my mother. Eu me pareço com a minha mãe. Like é de comparação. Look for é procurar. Por favor, isso aqui você tem que saber, tá? Look on the book. Procurar num livro, procurar num dicionário. Look into, dentro de. Olhar, né? Não procurar. Olhar dentro de alguma coisa. Look into the drawer. Olhe dentro da gaveta. Look after, né? Mesma coisa que take care of, look after, tá? Essa questão aqui eu achei pegadinha, mas olha aqui, ó. Besides new technologies, toys can also be used in class. However, teachers should be aware that the item which should never be used as a toy is a... Além das novas tecnologias, os brinquedos podem também ser usados em sala de aula. Porém, os professores deveriam estar cientes que o item que nunca deveria ser usado como brinquedo é... E daí eles colocam 5 itens aqui. Nós temos rede, nós temos bandeira, nós temos corda, nós temos anel e nós temos lighter. Eu não sei porquê, mas isso já deve ter sido até feito de propósito. A maioria das pessoas que olha para esse lighter lembra de lanterna. E não é lanterna, porque lanterna é flashlight. Tá? Lighter é isqueiro. Acendedor, lighter, né? Então é lighter, tá? A maioria erra porque lembra de lanterna,
tá? E coloca rope, né, que é a corda, mas aqui é aquela corda de pular, tá? E a última, essa também, olha que sacana. The meaning of colors can vary and teaching them is part of the ELT curriculum. Students must know that when danger is signaled, both in a Brazilian and in an English setting, the light that blink is... A importância de ensinar as cores, né? E os alunos devem saber que quando perigo é sinalizado, tanto em português quanto em inglês, a luz que irá piscar é red, né? Eu vou parar aqui, tá? Não vou fazer a prova completa. Talvez daqui uns dias eu termine ela, faça parte 2. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado. Qualquer coisa, deixem críticas, elogios, enfim, ou alguma coisa que você não concorda das minhas explicações aí nos comentários. Curta, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no canal. E lembre que eu tenho, então, disponível para vocês agora o preparatório da FGV, tá bom? Boa sorte nas provas de vocês, pessoal. Espero vê-los novamente no próximo vídeo, ok? Bye, bye.